さようなら、すべてのエヴァンゲリオン。E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e sim, novamente vamos comentar de Evangelion e pelo menos tentar explicar um pouco das questões que aconteceu nesse final, porque muita gente não entendeu, o que é normal não entender, afinal de contas é Evangelion. Bom, Evangelion tá bombando aí esse último filme, tá sendo assim muito aclamado pela crítica e pelo público, já atingiu até o momento que eu estou gravando esse vídeo 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, então sim, tá sendo um filme muito comentado, muito aclamado, e esse final é o final de uma tetralogia criada ali em 2007 dos rebuilds de Evangelion, que está recriando a história do anime. A gente teve o The End of Evangelion, que foi o filme que se passa depois do final de Evangelion, né, que todo mundo sabe, que gerou um grande hate pro diretor, muita gente ameaçou ele de morte, teve até vandalismo no estúdio e tal, porque na época, por falta de orçamento, eles não conseguiram fazer o final do anime como eles queriam fazer. Então eles não tinham dinheiro para fazer uma animação fluida, uma animação da forma que eles queriam, por isso que os episódios 25 e 26 do anime foi daquele jeito, de um jeito muito abstrato, de um jeito muito existencial, a gente pode dizer assim. Eu particularmente gostei muito dos dois últimos episódios, mas não foi da forma que o autor queria. Então ele fez o The End of Evangelion, que eu gostei do filme, eu acho que muita gente gostou, mas é um final muito pessimista. É um final que não deu nenhuma ponta de esperança para ninguém, onde tudo foi arruinado. Foi um final péssimo no sentido de que terminou tudo ruim para aqueles personagens. Então aqui sim, aqui a gente teve a chance de ver um final pelo menos plausível para esses personagens. O que vocês precisam entender antes da gente explicar, pelo menos tentar explicar esse final de Evangelion? Vamos começar lá atrás para explicar um pouco da filosofia dessa obra. O rito de criação de Evangelion começou pela primeira raça ancestral. Essa raça ancestral era praticamente alienígenas ou como se fosse o próprio Deus daquela época, certo? Essa raça ancestral, eles liberavam duas sementes, a lua negra e a lua branca. A lua branca significa os anjos, certo? E a lua negra somos nós, ou seja, tudo que existe na vida terrestre, os animais e tal, os seres humanos, são representantes da lua negra. Lua branca, anjos, lua negra, nós. A lua branca, ela caiu primeiramente na Terra, beleza? E depois disso caiu a lua negra. Conforme as regras deles, não podem existir duas sementes no mesmo planeta. Ou é a semente de Adão, ou é a semente da Lilith. Então, como já havia caído a semente de Adão e depois caiu a semente de Lilith, causou o primeiro impacto. O Adão e a Lilith, eles têm um dispositivo de segurança que se chama a Lança de Longinus. Presta muita atenção porque isso aqui vai ser crucial para a gente chegar no final do Evangelho 3.0 mais 1.0. Então guarda muito bem essa informação. Essa Lança de Longinus, ela serve para selar o anjo, né? Selar ou o Adão ou a Lilith. Os dois, eles não podem coexistir no mesmo planeta. Então, se existe dois no mesmo planeta, um deles precisa ser selado. Então, o Adão foi selado lá no Polo Sul. Mas teve um momento que a expedição Akatsuragi encontrou o Adão lá no Polo Sul. Essa expedição era comandada pelo pai da Misato, certo? Então, o que acontece? Nós, os seres humanos, na mitologia de Evangelho, nós somos criação de Lilith. E os anjos são criação de Adão. O que aconteceu? Um humano entrou em contato com Adão. Isso não pode acontecer. A lógica ali dentro do universo de Evangelho, isso não pode acontecer. Então, por conta disso, por conta do contato que o Akatsuragi teve com Adão, causou o segundo impacto.
Bom, e o terceiro impacto, né, já aconteceu ali no The End of Evangelion e causou uma bagunça. Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa questão do terceiro impacto, porque isso meio que foi mudado no último filme, que foi esse que a gente tá falando. Então, vamos seguir o baile aqui. Agora sim. Vamos entrar em Evangelho 3.0 mais 1.0. Lembrando, galera, que algumas coisas aqui eu não trouxe nesse vídeo. Pode ser possível que algumas outras interpretações ou alguns questionamentos eu reserve para um outro vídeo à parte. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês têm dúvidas e teorias, porque quem sabe eu não faço outros vídeos também com as teorias de vocês, beleza? Então, comenta aqui também. Bom, nesse filme, a gente vê que eles estão tentando impedir o quarto impacto, certo? E para impedir que aconteça o quarto impacto, eles precisam neutralizar o EVA Unidade 13, porque ele serve como um gatilho para que o quarto impacto aconteça. Então, a Atsuka, ela pilotou o EVA Unidade 02 dela para tentar destruir a unidade 13, só que no momento que ela tentou destruir a unidade, o campo AT dela, que é aquele campo que cria uma barreira entre Evas e tal, criou uma barreira AT ali entre ela e o Eva, e ela não conseguia perfurar essa barreira. Então o que ela fez? Ela precisou tirar o dispositivo de segurança que ela tem no olho dela, que aquele dispositivo ele bloqueia a transformação dela em um anjo, ela retira e ela acaba se transformando em um anjo. E nessa transformação ela acaba criando um outro campo AT para poder destruir o EVA Unidade 013. Mas esse era o plano do Gendo o tempo todo. O Gendo queria que a Atsuka se transformasse em um anjo, porque isso fazia parte para que o quarto impacto e o outro que eu vou falar mais lá na frente fosse ativado. E depois dessas coisas e tudo, a Misato e a Ritsuko encontraram o Gendo. Então o Gendo começou a explicar todas as motivações dele, por que ele queria causar o terceiro impacto e agora o quarto impacto, né? Ele disse que o segundo impacto purificou os oceanos, o terceiro impacto purificou a terra e o quarto impacto vai purificar as almas. É nisso que a gente entra no assunto do projeto de instrumentalidade humana. Esse foi um dos termos mais utilizados em todo o anime e eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é. O projeto de instrumentalidade humana foi criado porque a SEAL, que é aquela seita esquisita, religiosa, macabra e tal, essa seita macabra escolheu fazer uma rebelião contra os deuses usando os poderes de Adão. Agora presta atenção nisso aqui. A primeira raça ancestral, aquela dos alienígenas que eu falei lá no começo do vídeo, eles tinham o fruto do conhecimento e o fruto da vida. Se juntasse os dois, eles se tornariam deuses. Eles ficariam no patamar dos deuses. Por isso que o Gendo queria fazer o plano de instrumentalidade humana, porque eles, juntamente com a Seal e essas coisas e tal, eles queriam se tornar acima dos deuses. Eles queriam roubar, digamos assim, um espaço entre os deuses, entre o trono ali dos deuses, da mesma forma que o Gendo explica ali para elas. E outra coisa também muito interessante são algumas nomenclaturas que são mencionadas em Evangelion, que muitas delas não tem explicação nenhuma. Você pode pesquisar em vários outros lugares, alguma dessas nomenclaturas não tem explicação. E uma delas, assim, que me chamou a atenção, que bateu tela azul do Windows na hora, foi a chave de Nabucodonosor. Na hora que a Misato e a Ritsuko estão conversando com o Gendo e fala: nossa, você usou a chave de Nabucodonosor para isso, tipo, me bateu uma tela azul assim no Windows. Falei, gente, o que diabos é isso? A chave de Nabucodonosor, ela mais se parece com um sistema nervoso em miniatura, com o pescoço ligado a um dispositivo de chave estilizado. A gente pode dizer que a chave de Nabucodonosor, ela praticamente substitui o embrião de Adão. O embrião de Adão
foi utilizado pelo Gendo lá em The End of Evangelion, naquela cena que ele enfia o braço por dentro do corpo daquele clone da Rey, aquele jeito super bizarro. Então eu acredito que aqui no Rebuild of Evangelion, essa chave de Nabucodonosor está meio que substituindo o embrião de Adão. Agora, qual é a finalidade, qual é a origem dessa chave? Isso, infelizmente, ainda não sabemos. Tá, após tudo isso, depois do Gendo explicar todo o seu plano de instrumentalidade humana, usou a chave de Nabucodonosor, isso e aquilo, então começou a batalha lá no anti-universo. O anti-universo, ele é um vazio existencial, ele existe e não existe ao mesmo tempo, e começou a batalha entre o Shinji e o Gendo. Pai e filho se enfrentando para tentar impedir o quarto impacto e, quiçá, um quinto impacto, né? No meio dessa batalha, o Shinji acabou criando a Lança de Cassius. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo para vocês prestarem muita atenção na Lança de Longinus? Então, a Lança de Longinus foi utilizada aqui pelo Gendo e o Shinji criou a Lança de Cassius. A Lança de Cassius, ela eleva a humanidade para um novo nível de existência, enquanto a Lança de Longinus é a arma do desespero que reseta a humanidade. Então, no impacto adicional que apareceu aquela Rey gigante, cabulosa e assustadora, por sinal, eu confesso que fiquei com medo da cabeça daquela Rey esquisita. E ele explica que o impacto adicional é um processo que reescreve não só a nossa cognição, mas o mundo inteiro. Então foi aquela coisa, foi aquela viagem de drogas loucas, quase igual aconteceu com The End of Evangelion. Então, enquanto eles estão ali nesse embate, a Mari, juntamente com as outras, elas conseguem criar uma nova lança, e é a Lança de Gaius. E essa Lança de Gaius, ela iria praticamente ignorar a lei da Lança de Longinus e também a lei dessa Lança de Cassius que o Shinji acabara de criar. Então, a Lança de Gaius, ela iria recriar um novo mundo sem Evangelions, sem todas essas coisas, sem anjos, isso e aquilo. Então ele iria apagar a existência das outras duas lanças para criar um novo mundo. Então a Misato, ela se sacrifica para jogar a Wunder, que é a nave dela, para dentro do olho do gigante, e assim a nova lança passar por dentro do buraco para chegar até o Shinji. E assim o Shinji conseguiu usar a Lança de Gaius. Inclusive, deixa seus Fs para Misato aqui nos comentários. E uma coisa que todo mundo que é fã de Evangelion já sabe, mas aqui mais uma vez foi enfatizado, é que desde o começo o Gendo queria se reencontrar com a Yui. A Yui, a mãe do Shinji, e através da Yui que o Gendo criou a Rei. Então a Rei é uma clone da Yui com a alma de Lilith, certo? A alma de Yui, ela vivia dentro do Eva. Então, ele queria porque queria encontrar com ela e tal, e desde o começo esse foi o plano. Então a alma de Yui acaba salvando, afastando o Shinji de ter um final talvez trágico. Então é naquele momento que ele usa a lança para fincar nos Evangelions e acaba destruindo todos os outros um a um. Uma cena muito bonita, por sinal, eu gostei muito. E a Mari foi a dona da zorra toda nisso aqui. A Mari é foda. Ali naquele mundo existencial, o Shinji encontra com um dos clones da Rei. Então ele conversa um pouquinho com ela ali assado e ele fala que vai escolher um novo mundo. Ele fala: Rei, se você quiser, você pode ficar aqui. Mas eu vou escolher um novo mundo, um mundo sem Evangelions, uma nova Gênese. Neo Genesis Evangelion.
emocionante. Então, basicamente, tudo resetou, a gente pode dizer assim. Então, o universo deu um giro ali, acabou não apenas resetando como aconteceria se usasse a lança de Longinus, mas um novo mundo foi criado a partir do desejo do Shinji, que usou a lança de Gaius. Então, lá no finalzinho, a gente tem aquela cena muito legal, por sinal. Eu amei aquela cena do Shinji ali na estação do metrô e aparece a Mari. E nós vemos um Shinji, dessa vez adulto. Dessa vez ele realmente cresceu e depois ele sai correndo dali e mostra a cidade como se fosse uma cidade real mesmo, né? E assim encerra esse ciclo. Ficou confuso? Sim, eu sei que ainda é muito confuso porque, gente, Evangelho não é uma história que foi feita pra gente entender logo de cara. Então, até mesmo para eu trazer esse vídeo aqui pra vocês, foi muita pesquisa, foi uma questão assim que demorou 5 dias, roteiro de 5, não sei quantas páginas. Foi muita coisa para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Por isso que eu peço, por favor, para você deixar seu like e comentar muito e recomendar esse vídeo para os amigos de vocês. Agora vamos falar do futuro da franquia. A gente teve uma declaração do Hideaki Anno de que ele pretende, em algum futuro, explorar essa franquia. Como assim explorar essa franquia, Mel? Que vai ter uma sequência? Não seria bem uma sequência, porque ele deixou claro que aqui realmente a história encerrou. Mas a gente tem que lembrar que houve um hiato de 14 anos do quase terceiro impacto para esse de agora, do último filme, e ele queria explorar os acontecimentos nesse meio termo ali. Ainda ficaram muitas coisas em aberto nesse filme? Ficaram. Muitas coisas realmente ficaram sem explicação, que eu acredito que foi de propósito, era justamente para não ter explicação. Outra coisa também, outra dúvida que está batendo aí nas pessoas é sobre a Asuka, se a Asuka morreu ou não. Bom, a Asuka, ela praticamente reviveu no novo mundo que o Shinji criou. Então pouca gente percebeu, mais naquela cena que o Shinji está na estação, que a gente vê mais claramente a Rei juntamente com o Kaoru, a Asuka está ali no canto, sentadinha, escondidinha, não dá pra ver direito, mas é a Asuka. Então, certamente ela não morreu, pelo menos não nesse novo mundo que o Shinji criou. Galera, então chegamos ao fim nesse vídeo, que foi um baita vídeo que deu bastante trabalho de fazer. Provavelmente a gente vai ter mais conteúdos de Evangelion, se Deus assim nos permitir, porque tem muita coisa, eu tô com muito conteúdo acumulado, mas eu já peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem nesse canal e ativar o sininho das notificações, e não se esqueça de comentar aqui embaixo, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês, quero muito ouvir as teorias de vocês, beleza? E vamos que vamos, porque a gente vai trazer novos conteúdos, não só de Evangelho, mas de várias outras coisas também. Beleza? Beijão e até a próxima.